Lucas capítulo de número 24, por favor. Abra a sua Bíblia. Em Lucas, capítulo de número 24. Obrigado, Fernanda. Muito obrigado, querida. Mais uma vez eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Pedir que, por favor, abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu quero ler a partir do versículo de número 13. Porque nem sempre as coisas são como parecem. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Versículo 13 diz assim: Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já é hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que lhes achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E acontecendo que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu-lhe e o deu-lhe. E abriram-se-lhe os olhos então, e conheceram-lhe, e ele desapareceu. E disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam ali congregados 11, os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Tome assento e diga amém, por favor.
Aleluia. Olhe para cá, por favor, eu preciso da sua atenção. Jesus tinha morrido e já fazia 3 dias. Os seus apóstolos haviam se escondido dentro de uma casa, porque estavam com medo de que acontecessem com eles a mesma coisa que havia acontecido com Jesus. Que pegassem esses apóstolos e também crucificassem eles. Diz a Bíblia que no terceiro dia da morte de Jesus, no terceiro dia em que Jesus, ele tinha prometido ressuscitar, alguns discípulos decidiram voltar de Jerusalém para Emaús. Emaús era uma aldeia bem próxima de Jerusalém, mais ou menos 12 quilômetros só. É como daqui no Bequimão, bem perto mesmo. E a Bíblia fala que no primeiro dia da semana, que é o domingo, 2 discípulos, que a Bíblia só diz o nome de um deles, Cleopas, que era um homem. A Bíblia fala que esses 2 discípulos, eles decidem sair de Jerusalém e voltar para sua casa, que ficava a 12 quilômetros de Jerusalém, em Emaús. E já era o final do dia quando eles decidiram ir. Algumas mulheres tinham ido até onde Jesus tinha sido sepultado e não encontraram Jesus. E os discípulos então começaram a voltar para suas casas, e 2 deles voltando para a cidade de Emaús, no caminho, já no final do dia, por volta de umas 5 horas da tarde. A Bíblia fala que no caminho eles começam a conversar, os 2. Há uma hipótese de que quem estava ali era Cleopas e a sua esposa, Maria de Cleopas. E você vê isso no livro de João, no capítulo 19, lá pela altura do versículo 25, falando que esta mulher estava em Jerusalém, que este homem estava em Jerusalém. Então provavelmente esse casal estava voltando para casa. Agora imagina que esse casal voltando para casa, o marido começa a conversar com a esposa, e começam a conversar de forma triste, e a Bíblia diz que eles estavam tristes, e eles diziam: Jesus morreu mesmo. Acabou. A história de um grande profeta foi sepultada. Hoje faz 3 dias, e eles vinham conversando sobre Jesus. Jesus aperta o passo e alcança eles no caminho de Emaús. E ao alcançá-los, começa a perguntar para eles: vocês estão falando de quê? Que a cara de vocês está tão triste. Eu estou olhando no semblante de vocês o decaído de tristeza. A Bíblia diz que Cleopas, o marido, vira para Jesus e diz assim: só tu não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Só tu não está sabendo que morreu o grande profeta, ele foi sepultado, e nós tínhamos a esperança de vê-lo, de que ele ressuscitado. Nós estávamos aguardando tanto tempo por esse grande profeta, e de repente a gente descobre que esse grande profeta não era aquele que a gente esperava, porque já faz 3 dias e ele morreu. A Bíblia diz que Jesus olha para eles e diz assim: vocês parecem que são ignorantes, vocês estão vacilando, vocês são nécios por um acaso, vocês não sabem que as Escrituras nos ensinam que assim tinha que acontecer. E a Bíblia diz que Jesus, começando por Moisés, lá pelo Pentateuco, vai explicando texto após texto da palavra, até chegar aqueles dias, mostrando que era necessário que Jesus morresse, e que era necessário que aquilo tudo de ruim acontecesse, para que se cumprisse a palavra. E já anoitecendo, eles chegam na cidade de Emaús, e Jesus faz como que vai continuar a sua jornada, se despede deles, e como um bom casal que vê um estrangeiro seguindo viagem de noite, vira e diz: fica aqui em casa, te hospeda com a gente, amanhã tu segue viagem, de noite é perigoso. Jesus disse: beleza. Eles entram dentro de casa, a mulher prepara uma janta, prepara um alimento, coloca ali o pão, coloca ali a comida na mesa, eles se sentam ao redor desta mesa, e a Bíblia fala que Jesus, quando ele pega no pão, ele levanta as mãos,
abençoa aquele pão, dá graças àquele pão, por aquele pão, e quando ele reparte o pão, aqueles 2 discípulos olham para Jesus, do qual andaram por mais ou menos 2 horas ao lado dele, sem conseguir perceber que estavam com ele, sem conseguir notar que estavam com ele. Sabe quando você está tão triste, mas tão para baixo, que você não consegue ver nada na sua frente a não ser tristeza? Era assim que aqueles discípulos estavam. Quando Jesus parte o pão, a Bíblia diz que eles olham para aquela cena e diz: meu Deus do céu, é Jesus que está aqui. E Jesus, como uma fumaça, desaparece diante dos olhos dele. Como um espírito desaparece diante dos olhos dele. Essa história é muito interessante, que eu quero falar nessa noite, porque eu percebi essa tarde, quando eu estudava esse texto, que nem sempre as coisas são como elas parecem que são. Às vezes parece que as coisas estão bem ruins, às vezes parece que a situação está bem caótica, às vezes a situação parece ser irremediável, às vezes a gente tem certezas absolutas dentro de nós, e de repente alguma coisa acontece que tudo se desfaz diante dos nossos olhos, e a gente fica meio que sem entender. A história desses 2 discípulos ficou registrada para nos trazer algumas lições. Eu quero que você, com a Bíblia aberta, olhe para o versículo 16. Porque eu quero compartilhar com você apenas 5 lições que eu aprendo nesse texto. A primeira delas está no verso 16. A Bíblia diz no versículo 16, do capítulo 24 de Lucas: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não lhe conhecesse. Olhe para cá. A primeira coisa que eu aprendo olhando para esse texto é que muitas vezes os nossos olhos estarão e estão fechados, para que nós não vejamos o que está diante de nós, o que está patente diante dos nossos olhos. E isso é curioso, porque em 2 Coríntios, no capítulo de número 4, versículo 4, diz assim: e o Deus deste século cegou o entendimento, para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olhe para cá. Quantas coisas importantes não acontecem ao nosso redor o dia inteiro, e nós nem percebemos. Você já parou para pensar só quantas vezes hoje Deus te deu livramento? Você já parou para analisar quantas vezes Deus se fez presente na tua vida e parecia que Ele não estava lá? A Bíblia diz que os discípulos estavam andando com Jesus. Eles eram discípulos de Cristo. Eles andaram com Jesus, eles viram Jesus sendo crucificado, e andando por 2 horas do lado de Cristo, eles não perceberam que falavam com Jesus. E isso é interessante, porque quando a gente olha para a Bíblia, que a gente vai analisar essa situação, a gente vê como Satanás é capaz de cegar a nossa mente, a ponto de você não perceber o que Deus está fazendo na sua vida, o que Deus está fazendo por você, o que Deus está fazendo na sua casa, o que Deus está fazendo às vezes na tua família, e a gente não percebe o agir de Deus, quando na verdade Ele está ali do lado, agindo e operando entre nós. Louvado seja o nome de Jesus. E é curioso, porque eu percebi que aqueles discípulos não perceberam que era Jesus, porque eles olharam para aquele homem apenas como um homem. Escute o que eu vou lhe ensinar nessa noite. Aqueles discípulos andando com Jesus eram discípulos de Cristo, mas não perceberam que era Jesus, porque Jesus, quando aparece para eles, aparece como um ser humano qualquer, aparece como você e eu somos, humano. E ao aparecer ali como humano que Ele era, os discípulos estavam tão conectados à profundidade da tristeza, à profundidade do lamentar no coração. Eles estavam tão voltados para o problema, que eles não percebiam que aqueles do qual eles estavam falando, que estava morto, estava vivo e do lado deles. E sabe o que é interessante?
é porque aquele homem e aquela mulher que estavam do lado de Jesus, se tivessem a sua fé voltada exclusivamente para Cristo, eles teriam percebido que era o próprio Cristo Jesus que estava com eles. Mas quando a gente olha para o ser humano, a coisa desanda. O maior dos nossos problemas é que nós temos o hábito de focar as nossas visões em pessoas. O problema das pessoas é que, por elas serem humanas como elas são, elas nos decepcionam, elas nos entristecem, elas nos fazem nos sentir muitas vezes frustrados. As pessoas têm essa capacidade, e quando nós olhamos mais para elas do que para o dono de todas elas, nós nos esquecemos de quem realmente está andando conosco. Essa semana eu disse para um líder daqui da igreja, conversando comigo, disse assim: pastor, eu estava conversando com uma ovelha e sentindo a falta dela, e eu disse para aquela ovelha que ela deveria se congregar e servir a Deus. Ela disse: eu não vou mais para a igreja, irmão fulano, porque eu descobri que ciclano agora está à frente de um trabalho também na igreja, e eu não gosto dele, eu não vou com a cara dele. É uma pessoa que nem fala direito comigo, então não tem por que eu estar na igreja onde essa pessoa eu não gosto. E as pessoas ficam arrumando argumentos para sustentar a sua falta de fé naquele que é o Senhor das nossas vidas. Deixa eu lhe dizer uma coisa nesta noite, você que está aqui na igreja e você que está me assistindo, nunca olhe para o ser humano, olhe para aquele que está acima de todos nós, Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador. Foi Ele que morreu na cruz, só Ele é o Senhor. Enquanto você tiver os seus olhos voltados para Jesus, você nunca vai titubear para um lado ou para o outro. Mas enquanto você olhar para os seres humanos, você irá se decepcionar. Aquele casal não olhou para quem estava do lado deles, olhou para o homem, olhou para o lado e disse assim: é só mais um colega, um peregrino, é alguém que está viajando, é um companheiro de viagem. Se eles estivessem atentos, eles perceberiam que se eles tivessem olhado para quem estava do lado deles, eles teriam tido o privilégio de exaltar aquele que tinha ressuscitado de entre os mortos. Louvado seja o nome de Jesus. Eles não perceberam quem estava andando com eles, porque o seu olhar era para o ser humano. Eu quero perguntar a você nesta noite: qual tem sido a sua motivação de servir Jesus? Qual é a sua motivação de seguir a Cristo? A sua motivação é aquela mulher que é uma profetisa, é aquele pastor que prega bem, é aquele cantor. A sua motivação é uma obrigação. Qual é a motivação de você seguir Jesus? Se a sua motivação de seguir Jesus é porque você ama Jesus, você pode levantar sua mão e dar glória a Deus, porque o alvo que a Bíblia nos ensina é olharmos sempre para Ele, porque a Bíblia fala que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Sabe por que a Bíblia chama Ele de autor e consumador? Porque é Ele quem inicia o projeto e só Ele pode encerrar. É Ele quem te chama das trevas para a luz e só Ele pode te levar para a glória. Ele é o que começa, Ele é o único que termina. O ser humano é um mero instrumento nesta caminhada. Então pare de olhar para os seres humanos e olhe para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Segundo, olhe para o verso 17. O verso 17 diz assim: e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu peregrino em Jerusalém, não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse Ele o que remisse a Israel, mas agora sobre tudo isso, e já hoje é o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Olhe para cá. Sabe uma coisa que eu descubro aqui, pastor Fábio? É que muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus, e às vezes até duvidamos que é Deus que está agindo.
Olhe só como é interessante, os discípulos, eles estavam diante da morte de Jesus, e eles literalmente perderam a esperança. O texto diz no versículo 21, nós esperávamos. Eles usam o verbo esperar no passado como que dissesse, nós não esperamos mais. Eles literalmente viram Jesus sendo crucificado e disseram, acabou, não dá mais para a gente. Aquele que era o profeta, aquele que fazia milagres, aquele que fazia maravilhas, a morte encerrou a vida dele. E o texto diz que eles tristes olham para Jesus e dizem assim, nós esperávamos que ele fosse aquele que ia remir Israel, porque eles não esperavam mais. A esperança daqueles homens e daquele casal, por assim dizer, havia sido destruída, porque ao olhar Jesus morrer e chegar ao terceiro dia e nada de aparecer Jesus, para eles acabou. Às vezes, quando as coisas, vê se não é assim, às vezes quando as coisas não saem como nós esperamos, você já percebeu que nós desistimos destas coisas? Quando as coisas não funcionam como a gente gostaria que funcionasse, a gente meio que desiste destas coisas. A gente facilmente olha para o problema e diz assim, não, já que está tudo um caos, já que está tudo um problema, já que as coisas não estão funcionando, já que eu não estou animado, já que eu não consigo gerar no meu coração mais o desejo, já que eu não sinto mais a presença, já que eu não mais percebo isso, já que eu não tenho mais a revelação, já que eu não falo mais em línguas, já que eu não sinto mais o Espírito, e a gente vai olhando para a grandeza do problema e não percebe que tudo estava dentro do controle de Deus. Você sabe o que é interessante? Jesus chega para eles e diz assim, vocês estão errados, vocês desistiram, vocês perderam a esperança, vocês agora estão me dizendo que esperavam, mas que não esperam mais que eu fosse remir a Israel. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. E a Bíblia diz que ele, começando em Moisés, ele começa a mostrar que desde Moisés até Malaquias, os profetas diziam que ele morreria, que ele ficaria 3 dias debaixo da terra, que ele ficaria 3 dias sepultado naquela rocha, que ele passaria todo aquele calvário, mas que ao terceiro dia, quando ele ressuscitasse, ele venceria a morte e tomaria dela a chave, iria no inferno, pegaria a chave e diria, a partir de hoje, o caminho para o Deus eterno está aberto, e o caminho é Jesus. Eu pergunto para você nessa noite, quem já ouviu uma expressão chamada, não cai uma folha da árvore sem que o Senhor permita? Levante a mão assim, por favor. Já? Quantos de vocês já acharam essa expressão na Bíblia? Levante a mão, por gentileza. 1, 2, 3, quem mais? 3, quem mais? Deixa eu dar uma boa notícia para você que achou. Você devia estar lendo o Corão, porque essa expressão ela não é bíblica. Essa expressão, não cai uma folha da árvore sem que Deus permita, está no verso de número 59 da 6ª surata do livro dos muçulmanos chamado Corão. Não existe isso na Bíblia. Lá no Corão diz que não cai uma folha da árvore sem que o Senhor permita. Mas abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos, no capítulo 139. Se você entender o que Jesus tentou dizer para aqueles discípulos, no versículo 17 em diante, quando Jesus olha para eles assim, vocês estão tristes, vocês estão arrasados, porque todas essas coisas aconteceram, e vocês desistiram de tudo, porque o fim foi a morte. Jesus olha para os seus discípulos que estavam com ele ali caminhando e diz assim, vocês estão errados, tudo que aconteceu com Jesus era propósito de Deus. Olhe para cá um minutinho. Quem crê na Bíblia aqui, levanta a mão e dá glória. Eu creio também nessa palavra. Salmo 139, vamos ver umas coisinhas aqui curiosas.
Versículo de número 16 diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda em formação, e no teu livro todas estas coisas já estavam escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olhe para cá por bondade. Você sabe o que nós acabamos de ler? A Bíblia está dizendo, Robert, que antes de você ser formado, quando você ainda era um embrião, quando você ainda estava para ser um pensamento dos seus pais, antes disso acontecer, Deus olha para toda a história da sua vida, pega um livro lá no céu, escreve a história da sua vida, determina a história da sua vida, e nessa história lá você passará por lutas, você passará por tribulações, você passará por tristezas, você vai ter momentos que vai pensar em desistir, mas se você for um servo do Deus Altíssimo, no final dessa história, você vai ver que todas as coisas que acontecerem com você, estavam no controle de Deus, e te levarão ao céu de glória. Aleluia. Mateus capítulo 10, abra, Mateus capítulo 10, por favor. No livro de Mateus, no capítulo de número 10, no versículo de número 29, olha que coisa mais maluca que Jesus disse. Ele diz assim: não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos. Eu falo daqueles que têm cabelos ainda na cabeça. A estes, até o número de cabelos que tem sobre a sua cabeça, Deus contou e sabe definir e lhe dizer. A Bíblia fala que nem um passarinho que passa voando sobre as nossas cabeças cairá e morrerá, sem que Deus queira. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar lá no Salmo 104. Abra. Salmo 104. Versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus. Enquanto você procura, eu quero perguntar aqui nesta noite: quem já passou, ou quem está passando, por um vale muito difícil? Levante a mão assim, por favor. Quem já passou, ou quem está passando? Vale muito difícil. Você que levantou a mão, você já parou para pensar quantas vezes desse vale, talvez ainda hoje você falou isso? Você não questionou, cadê Deus para agir? Há um salmo que diz que o ímpio olha para a gente e diz assim: cadê o teu Deus? Aonde é que está o Deus que tu diz que tu serves? Não é assim? E quantas dessas circunstâncias ruins que nós vivemos, que nós paramos para pensar e pensamos assim: poxa, nada está dando certo, nada está fluindo, está tudo se desmoronando, está tudo dando errado. Deus, eu acho que Ele me abandonou. Deus só pode ter se esquecido de mim. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 1, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor Deus meu. Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina. Olhe o que Deus faz: põe nas águas as vigas das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. Tu a cobriste com um abismo como com um vestido, as águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram, e a voz do teu trovão se apressaram.
Subiram aos montes, desceram nos vales, e até ao lugar que para elas fundaste. Termo lhe pusestes, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu que fazes sair as fontes dos vales, os quais correm entre os montes, dão de beber a todo animal do campo, e os jumentos monteses matam a sua sede. Junto delas, as aves dos céus terão a sua habitação, cantando entre ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do seu fruto das suas obras, pois ele faz crescer a erva para o gado, e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o... Olhe para cá. Quem entendeu o que a gente leu aqui? Entendeu o que a gente leu? Esse salmo revela a grandeza da capacidade que Deus tem de controle. Esse salmo é o salmo da Bíblia que mostra que Deus coloca limites aonde Ele quer. O texto fala que Ele chega no mar e diz assim: é para vir só até aqui. Que Ele pega as estrelas e diz assim: eu quero que vocês fiquem como uma cortina aqui. Que Ele diz aos seus anjos e aos ministros de fogo, que eu não vou nem falar o que são eles, para não assustá-los, mas Ele diz às duas classes: vocês estão sobre o meu comando, fazem o que eu quero. Ele diz às águas do rio: vão até ali e deem água aos jumentos monteses. Ele fala às ervas: cresçam e alimentem o gado. Ele diz à própria terra: forneça pão ao ser humano. Você sabe o que o Salmo 104 está nos ensinando, Rosana? Ele está nos ensinando que o Deus que eu e você servimos é um Deus tão grandioso, tão poderoso, e que nada foge ao controle de Deus. Você sabe o que é o grande lance quando você vem para uma igreja? É que quando a gente chega nela, a gente chega cheio de vontade de que Deus faça alguma coisa, que Deus fale conosco, que Deus anime, que Deus alegre, que venha do púlpito alguma coisa que lhe produza ânimo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: tudo que você está vivendo na sua vida está dentro do controle deste Deus que você diz servir e adorar. Nada foge do controle dele, tudo está dentro do limite que ele determina. E é por isso que Jesus olha para aqueles discípulos e diz assim: vocês estão nécios, porque vocês não estão entendendo. Tudo que aconteceu era necessário acontecer. Olhe para cá. Tudo que tem acontecido na sua vida é necessário que aconteça. Tudo que você tem passado na sua vida é necessário que você passe. Todas as tuas lágrimas que você derramou até hoje, elas não foram em vão. Há um Deus que põe limite nas coisas, e quando Ele colocar o limite na sua vida, você vai entender porque Deus permitiu você passar por este vale. Nós estamos fazendo uma leitura da palavra de Deus. Fizemos um propósito com toda a igreja, e algumas pessoas da igreja abraçaram de que em 6 meses nós iríamos ler a Bíblia toda. Estamos em Êxodo, e lá em Êxodo fala uma coisa curiosíssima. A Bíblia fala que quando Israel sai do Egito, a Bíblia diz que ao sair do Egito, eles poderiam andar pouco mais de 1 dia ou 2 a pé e chegariam na terra de Canaã. Mas para eles entrarem na terra de Canaã, se eles saíssem do Egito e fossem direto para o local aonde Deus queria que eles estivessem, a Bíblia diz lá em Êxodo que eles teriam que passar pela terra dos filisteus. E o texto diz que Deus deu a ordem para que eles descessem pelo Egito, atravessassem lá por baixo o Mar Vermelho, e fossem lá para o sul de Israel, dessem uma volta no deserto, que olhe para cá, que durou 40 anos. 40 anos. O povo que saiu da sua casa lá no Egito, com a promessa de que iriam para a terra de Canaã,
saíram das suas casas e ao atravessarem o Mar Vermelho, disseram para si mesmos: beleza, agora Canaã me espera, lá vem a bênção, é só maravilha, é só alegria. E Deus disse: calma aí, vocês vão para o deserto, vocês vão passar 40 anos no deserto. Olhe para mim, se é um eu da vida, se é um você da vida, descobrindo que Deus está te levando para uma terra que emana leite e mel, mas que tu vai passar 40 anos para chegar lá, será que tu ia querer ir para essa terra? Ou será que tu ia dizer assim: rapaz, eu prefiro ficar no Egito? Deixa eu no Egito eu já estou acostumado com aquela vida, já estou acostumado com aquilo que eu vivo, já estou acostumado com o meu, que eu como. Então, se é para passar 40 anos de deserto, eu não quero. Então alguém começa a questionar, e as pessoas começam a questionar Deus: 40 anos, deserto, não, peraí Deus, vamos embora logo para Canaã. Deus diz: não. Então alguém pergunta para Deus: por que Deus? E Deus disse para o povo de Israel: porque vocês não estão preparados para a guerra. Ao entrarem em Canaã, na terra que mana leite e mel, haverão jebuseus, heteus, haverão filisteus, haverão grandes povos guerreiros que irão matá-los. Vocês nunca pelejaram na vida de vocês, vocês nunca batalharam na vida de vocês. Então eu preciso forjar guerreiros, eu preciso forjar guerreiras. Olhe para cá, guerreiro e guerreira não é forjado em terra que mana leite e mel. Guerreiro e guerreira é forjado em deserto. Então, quando você olhar para o deserto da sua vida, quando você começar a dizer: Senhor, já estou há 5 anos, Senhor, já estou há 10 anos, Senhor, eu não aguento mais, lembra que a terra pela qual Deus preparou para a sua vida, que emana leite e mel, lá há guerreiros valentes, e o que Deus está fazendo em você é forjando de você um grande guerreiro, uma grande guerreira. Deus está preparando você para o melhor desta terra. Você precisa entender de uma vez por todas: tudo está no controle de Deus. Quem crê nisso, levanta a mão e dá glória. Terceira lição, versículo de número 25 lá de Lucas 24. Abra aí, por favor. Versículo 25 de Lucas 24 diz assim: e ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, não crer que tudo que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Olhe para cá. Primeiro padece e depois tem o quê? Glória. A Bíblia diz que Jesus olha para aqueles discípulos assim, lá no versículo 25, 26, o 27 ainda diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava o que dele se achava em todas as escrituras. Quem tem promessa de Deus aqui na sua vida? Sinceramente, é uma frase de efeito, mas olhe para cá. Eu quero que você me responda essa pergunta agora de uma forma diferente. Você me disse que tem, quem tem promessas de Deus na vida? Levanta a mão, só para eu saber. Tem? Então olha para cá os que levantaram a mão. Sinceramente, você que disse que tem promessa de Deus, quem se lembra dessas promessas que Deus lhe fez aqui? Me fale uma promessa que Deus lhe fez. Você que levantou a mão e disse assim: eu lembro, Deus me fez uma promessa, Deus prometeu que isso aconteceria, pastor. Ainda não aconteceu. Se você tem promessa de Deus, eu quero lhe perguntar: quais são as promessas que Deus tem para a sua vida? Porque se você não se lembrar das promessas que Deus fez, você será como os discípulos de Emaús, você será como aquele casal que conhecerão as escrituras, mas não caminharão por elas.
A Bíblia diz que Jesus começa falando primeiro por Moisés e vai até os profetas menores, falando de si mesmo, mostrando que era necessário que Jesus padecesse tudo o que padeceu, para que ele entrasse na sua glória. Teve um começo, teve um meio, teve um fim. Quando a Bíblia nos ensina sobre as promessas de Deus, quando a gente vê que Jesus está mostrando para aqueles discípulos, ei, o que aconteceu com Jesus foi uma promessa de Deus. Deus prometeu durante todas as Escrituras que o Filho dele iria padecer na mão de muitos homens, mas que ele iria entrar na sua glória. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Escute o que eu vou lhe dizer. Tudo que você passa, tudo que você passa na sua vida, Deus está usando para que se cumpram as promessas dele na sua vida. Abra em Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Olha o que diz as Sagradas Escrituras, no versículo de número 28. Diz assim a palavra do Eterno: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olhe para cá. Quem dos que aqui estão na igreja acredita que Deus te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Diga assim, glória a Deus. Mas tu acredita mesmo nisso? Acredita, Nara, nessa parada? Porque por incrível que pareça, a maioria dos crentes que eu conheço, inclusive que canta, que toca, que prega, não acreditam nisso. Vivem pelo viver, vivem pelo costume, vivem pelo hábito, vivem pelo cargo, vivem pela função, vivem porque exercem algo que foi lhes dado, mas em seu coração não entendem de onde saíram e para onde estão indo. Estão como bois de manada. O boi está indo atravessando a rua, está vindo o carro, mas como todos estão atravessando, eu também vou atravessar. Não é isso que Paulo está falando. Há uma promessa no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, que ela é muito curiosa. A promessa é que todas as coisas contribuem. Ei, olhe para cá. A sua doença, o seu divórcio, a sua perca de alguém que você ama, seu desemprego, a sua depressão, a sua insônia e todas as coisas ruins que você puder imaginar, todas, sem exceções, Deus pega cada uma delas e na eternidade Ele dá da eternidade a ordem ao universo. Estas coisas ruins que estão acontecendo na vida da minha serva, todas eu ordeno, se transformem em bênção na vida dela. Ele ordena aos seus servos, todas as coisas ruins que estão acontecendo na vida dele, eu ordeno, se transformem em bênção na vida dele. Pastor, o que o senhor está querendo me dizer? Eu estou lhe dizendo que Paulo, ele fala que aqueles que têm convicção de um chamado, e que amam este chamado e amam este Deus. Quem ama o seu chamado e ama a Deus, levante a mão e diga glória a Deus. Então escute. Se você ama o chamado de Deus, e quando a gente fala de chamado, alguém sempre diz assim: ah, é porque ele é líder. Oh, a Bíblia diz que Deus chamou a todos. Ouve quem quer, vem quem quer, recebe Jesus quem quer. O chamado é para quem? Para todos. Então, se você atende esse chamado e você se torna um daqueles que amam a Deus, escreva:
Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados por Deus, amam este Deus. Todas as coisas que nos acontecem, que você olha e diz assim: aqui é a minha derrota, aqui é o meu fim, aqui não há solução, aqui não tem como ir mais para frente. Ali Deus pega esse ponto final, risca com a sua borracha, bota uma vírgula e diz: pode continuar. Mas Senhor, não tem como, não há porta, não tem nada, é uma parede, é intransponível. Deus diz assim: pois pode atravessar a parede, porque todas as coisas vão contribuir para quem eu chamei. Não importa o tamanho do problema, da luta, da dificuldade, daquilo que eu e você passamos, Deus pode transformar isso em bênção, Deus pode transformar isso em vitória. E sabe o que a Bíblia fala? Jesus morreu, irmão. O meu e o seu Salvador, Ele morreu. Não há mais nada além da morte nessa terra. Você pode ficar aleijado, você pode ficar demente, você pode ficar o que for, mas não existe nada pior do que a morte. A morte, ela encerra o seu ciclo nesta camada, nesta experiência sobrenatural, nesta metafísica, neste plano, nesta terra. Ela encerra. A morte é a única coisa que desconecta você da vida que você leva. Então não há nada pior do que a morte. A sua dor não é pior do que a morte. A sua doença não é pior do que a morte. Não existe problema maior do que a morte. E Jesus passou por ela. E por ela também ele teve que morrer. Ora, passa o primeiro dia, nada de Jesus aparecer. Segundo dia de sepultamento de Jesus e nada dele aparecer. Terceiro dia, ninguém vê Jesus. Espera aí. Cadê aquele grande profeta? A morte venceu. A morte derrotou Jesus. A morte deu fim em Jesus. Acabou. Vamos embora para casa. Não, vamos ficar mais um pouco aqui em Jerusalém. Eu fico imaginando Maria Cleopas falando ao seu marido: vamos ficar mais, não, vamos, porque a mulher é mais sensitiva, né, mais emotiva, fica aquela conexão mais humana. Talvez ela tenha dito: vamos embora minha filha, vamos embora, acabou, já tem 3 dias que a gente está aqui, nada, não mudou nada, os próximos a terem a cabecinha cortada é a gente, vamos embora para casa. Então vamos. E eles vão conversando triste, e a Bíblia diz que eles não acreditavam mais. Eles literalmente disseram assim: nós estávamos com a esperança, mas nós não temos mais. Porque Jesus morreu, e a morte, ninguém vence. Só que a Bíblia fala, quando se refere a Jesus, que alguém olha para a morte e diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? A Bíblia fala, quando se refere à morte, que Jesus chega para ela, olha nos olhos dela e diz: a partir de hoje, eu te venço. Escute. Pior do que você morrer é você ir, sabe para onde? No inferno, papai. Porque se morrer já não é uma coisa muito legal, Raíssa. Ir para o inferno depois da morte é roça, filha. Se já viver aqui nessa terra. Essa semana eu conversando com um senhor de idade, ele disse: o inferno é aqui, o inferno está nessa terra. Eu digo: se o inferno fosse na terra, eu nem precisava ir para o céu, eu ficava aqui mesmo na terra. Porque o inferno bom é a terra. Não, rapaz, o inferno. Meu querido, o inferno, o sofrimento que a Bíblia revela que existe no inferno, é algo que toda dor do universo junta em um só lugar não consegue gerar o tamanho da grandeza do sofrimento que o inferno gerará em cada ser humano que para lá vai. Então escute, pior do que você morrer é você morrer para o inferno. Jesus chega primeiro para a morte, no terceiro diz assim: opa, morte, a partir de hoje eu te venço, eu vou ressuscitar. Ele se levanta de entre os mortos, vence a morte, vai lá no inferno, chega na porta, dá lá um baculejo em quem estava lá e diz assim: me dá a chave aqui,
Mas por quê? Porque a partir de hoje quem manda nisso aqui sou eu. Me dá essa chave. A Bíblia diz que ele toma as chaves da morte e do inferno. E ele disse: a todos aqueles que nele crescem, ainda que estivessem mortos, um dia como ele também ressuscitarão. Você pode até um dia se encontrar com a morte e ela paralisar sua vida nesta terra, mas um dia ela vai ter que olhar para você e ver você se levantar de entre os mortos e dizer: meu Jesus te venceu, eu também te vencerei. Aleluias! E isso Jesus tentou mostrar para os seus discípulos, quando Jesus disse: tudo era necessário que acontecesse. Olha para cá, você muitas vezes fica em casa ou lá no seu trabalho se perguntando: mas por que isso me aconteceu? Por que minha vida é assim? Por que lá atrás estava tudo dando certo e de repente não deu? Por que eu perdi aquela oportunidade? Por que isso, Deus? Por que isso? Por que fulano me deixou? Por que minha vida está desse jeito? Escute! Tudo que lhe acontece não fugiu do controle dele. Ainda que você tenha levado a sua vida a este ponto, ainda que você e as suas decisões te levaram aonde você está, quando você olhar para cima e disser: Senhor, toma o controle da minha vida, Senhor, toma as rédeas da minha vida, Senhor, até aqui eu tentei fazer do meu jeito, mas eu quero fazer do teu jeito. Escute, todas as coisas colaborarão para o bem da sua vida, porque você ama a Deus e é chamado segundo o propósito dele. Louvado seja o nome de Jesus. Ainda olhando para a palavra de Deus, o versículo de número 30 diz assim, do capítulo 24 de Lucas. Olha que coisa fenomenal. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e lhe deu. Abriu-se então os olhos e conheceram que era ele. E então ele desapareceu diante dos olhos deles. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós, no nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Olhe para cá. Olhe para cá. Quando Deus abriu os teus olhos, quando Ele abrir os teus olhos, você vai ver que Ele sempre esteve do seu lado. Que Ele estava do seu lado quando você estava chorando naquela cama de noite. Que Ele estava do seu lado quando você pensou em tirar a própria vida. Que Ele estava do seu lado quando você pensou em jogar tudo para cima. Ele estava do seu lado quando você pensou em desistir de tudo. Ele estava lá. E um dia Ele vai abrir os teus olhos e você vai olhar para o lado e vai dizer: meu Deus, Tu sempre estavas comigo, eu nunca estive só. É por isso que o salmista dizia: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não preciso temer mal algum, porque Ele está comigo. Aleluia! Ele está com você. E sabe o que é legal? É que no coração daqueles discípulos, a Bíblia fala que quando Jesus, Raíssa, se deu a revelar a eles, quando Jesus parte o pão, e eles: meu Deus, esse é Jesus. E Jesus desaparece. Eu acho massa essas coisas em Jesus. Eu acho que eu seria muito doido, eu faria essas doidices também se eu fosse um Jesus da vida. Eu tiraria uma onda, eu faria o cara: é mesmo, rapaz. Rapaz, foi mesmo, sou o rapaz, é mesmo. E aí quando me diz: sou eu. É tu, quando viesse abraçar, desapareceria. Fazia uma gracinha, porque essas coisas assim só Jesus faz mesmo. No melhor momento, Jesus some. Que coisa maluca, né? Os caras estavam falando de Jesus, estavam ali aprendendo com Jesus, mas olha o que acontece e por que Jesus desaparece. Porque era necessário que ficasse descrito na palavra o que acontece depois. O texto diz que o marido vira para aquela mulher, ou melhor dizendo, os discípulos viram um para o outro
E um vira e diz assim: rapaz, agora eu entendo, porque quando ele falava, o meu coração ardia. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Permita seu coração arder novamente com a voz dele. Permita que a voz dele alcance a tua alma nessa noite. Permita que esse som que sai do coração de Deus para o teu coração te faça entender: as coisas não são como parecem ser. Quando você está pensando que está só, Ele está contigo. Quando você está pensando que Ele te esqueceu, Ele está do teu lado. Quando você pensa que Ele não está te ouvindo, Ele está sentado te observando. Deus está com você. Escute o que eu vou lhe dizer nessa noite. Sabe o que eu acho mais lindo nesse texto? E aqui eu vou encerrar a minha fala. É o que está no versículo 35. O versículo 35 diz assim: quando os discípulos chegaram de volta a Jerusalém e se encontraram com os 11, eles relataram o versículo 35 e disseram assim: e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partido. Olhe para cá. Você sabe como é que Jesus foi percebido? Sabe como foi que Jesus foi notado? Meu patrão, Jesus está andando por mais de 2 horas com um casal, falando das Escrituras, falando dele mesmo, sem que eles percebessem. Senta com eles, vai na casa deles, com a ideia de repousar nessa casa. Começa a jantar com eles, e ninguém saca que está se falando dele mesmo. Quando Jesus pega o pão e parte para dividir, eles disseram: esse é Jesus. Meu Deus, Jesus está aqui. A parte mais linda desse texto é que os olhos dos discípulos só se abriram para perceber que era Jesus quando Jesus decide dividir e partilhar o que tinha na mesa. Olhe para cá. Quer ver os seus olhos abrir e ver a glória de Deus? Quer ver Deus do seu lado? Quer ver Jesus? Quer ver como Ele está do seu lado? Mergulhe na obra deste Deus. Mergulhe na casa deste Deus. Mergulhe nos projetos deste Deus. Não tenha pena de se doar ao reino de Deus, porque quando Jesus decide dividir o que tem, quando Jesus decide partilhar o que tem, quando Jesus decide pegar o pão e dividir, nesse momento os discípulos abrem os olhos e dizem assim: meu Deus, era Ele. Quando você está envolvido no reino de Deus, não há tempo para dor te alcançar. Quando você está envolvido e mergulhado na obra, não há tempo para as tristezas te abaterem. Quando você está envolvido no reino de Deus, não há tempo para olhar para a grandeza dos problemas, porque o alimento na sua alma faz você entender: há um Deus que está comigo, há um Deus que caminha comigo. No caminho de Emaús eu não estou sozinho, Ele está comigo, aleluia. E isso me deixa uma grande lição. Nos momentos mais difíceis da sua vida, quando todas as coisas parecerem mesmo não fazerem sentido, compartilhe do amor de Deus para as pessoas. Olhe para cá. Pegue o que você tem, ou o que sobrou de Deus na sua vida, e reparta e dê a alguém. Depois que você der este alguém, reparta o restante que sobrou e dê a outra pessoa. E sabe o que a Bíblia mostra quando Jesus faz isso? É que a obra não podia parar, o partir do pão não podia parar, o compartilhar do amor de Deus não podia parar, as coisas não podiam parar, tinha que se continuar. E no momento que Ele decide dar início ao projeto, dizendo: não pare, continue partilhando, continue dividindo, continue se doando,
você vai perceber que Jesus está no caminho com você. Fique de pé em nome de Jesus. Às vezes, Hilton, a única coisa que nos sobra para partilhar na vida são as nossas lutas. Olhe para cá. Quem já viveu um tempo em que partilhar algo era partilhar choro e dor? Levante a mão assim para eu saber se não é só eu que já viveu assim. Chegava na igreja, pastor Fábio chegava para mim assim: pastor, está tudo bem? Tá tudo bem. Mas estou lhe percebendo triste, mas está tudo bem. Aí terminava o culto, vinha um, me dava um abraço, vinha outro, me dava um abraço, vinha um terceiro, me dava um abraço e dizia assim: pastor, eu lhe amo, pastor, eu amo você, pastor, eu estou com você, pastor, eu isso. E aí você não se contém, começa a chorar, você começa a sentir que aquilo que está lá dentro te angustiando precisa ser partilhado. Então você se abraça com alguém, começa a chorar no ombro de alguém, e de repente quando você se percebe, você está rindo, porque quando você entende a máxima do que Jesus fez na casa daqueles discípulos, ao repartir o pão e ter sido notado, Jesus estava criando para nós uma fórmula. E nessa fórmula, quando aprendemos a dividir com os outros, uns com os outros, Deus se revela no nosso meio. Para que eu possa concluir a minha mensagem, eu quero dizer para você que nem sempre as coisas vão parecer como você gostaria que elas parecessem. Muitas vezes as coisas não serão como você imagina que será. E você pode até achar que Deus se esqueceu de você. Essa semana eu soube da morte de uma grande guerreira. Foi vencida por um câncer no pulmão. E um dos hinos mais lindos que ela cantava é: nunca pare de lutar, nunca desista, porque os sonhos de Deus jamais vão morrer. Nunca desista dele, nunca desista de caminhar com ele, nunca desista de ofertar a sua vida a ele, porque nesse caminho por onde você estiver andando e que você achar que está sozinho, você talvez se surpreenda e descubra: era ele que estava do seu lado, era ele que te sustentava, e muitas vezes era ele que te carregava nos braços. Quando você achava que eram as suas pegadas na areia, eram as pegadas dele, porque você estava nos braços do Pai. Oh, aleluia.